Tá, primeiro eu queria justificar a escolha dessas questões, né? Na verdade, quando recebi o convite da Tânia para fazer um simulado para vocês, eu pensei em fazer algo diferente, né? Algo que fugisse da normalidade das provas que vocês costumam fazer, né? Considerando que a prova da PFN é uma prova que realmente apresenta algumas peculiaridades. Então, eu resolvi trazer coisas que eu suponho muitos de vocês não estudam, tá? Porque são questões específicas da carreira, né, e que estão no edital, mas que são específicas da carreira, e com uma forma também de chamar a atenção de vocês para temas que exatamente esses, que vocês não costumam estudar, né? Então, por isso eu trouxe essa questão. Eu trouxe uma situação hipotética, um caso um tanto quanto longo, para que eu pudesse, em cima desse caso hipotético, trabalhar com vocês algumas questões, né? Vocês verão que são questões bem práticas mesmo, tá? Do dia a dia. Eu tirei essas questões do meu dia a dia da Procuradoria. Então, assim, se a banca for honesta, algo disso vai cair, tá? Então vamos começar. Então vamos lá. A empresa Sociedade Empresarial Limitada, em 1 de julho de 2012, através de seu representante legal, compareceu à unidade da Fazenda Nacional no estado de São Paulo, alegando encontrar-se com o nome indevidamente inscrito junto ao CADIM. Alegou que se tratava de situação absurda, porquanto o único débito inscrito em dívida ativa em seu nome encontrava-se em discussão no âmbito de ação anulatória de débito fiscal em trâmite perante Vara Federal, no seio da qual for oferecida garantia consistente em bem imóvel situado em bairro nobre da cidade de São Paulo em valor superior ao crédito discutido. Afirmou ainda que o crédito em menção fora constituído através de autos de infração, estando prescrito, já que se referia a débitos de imposto cujas competências remontavam ao ano de 2003. Na mesma oportunidade, apresentou pedido de certidão positiva com efeitos de negativa, afirmando no requerimento que o débito encontra-se com a exigibilidade suspensa frente à garantia oferecida nos atos da ação anulatória. Também postulou a retirada do seu nome do CADIM. O débito foi inscrito em dívida ativa pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional e de Campinas, tendo a empresa modificado seu domicílio fiscal após o ato de inscrição para o município de São Paulo. A pertinente execução fiscal ainda não foi proposta. O procurador da Fazenda Nacional, atuante na divisão responsável por apreciar o requerimento, está analisando os argumentos da contribuinte. Ao consultar o sistema informatizado da Procuradoria, verificou a existência de procedimento de arrolamento de bens e direitos em nome da interessada, já existindo, ademais, medida cautelar fiscal deferida desde 15 de 6 de 2012. Então, assim, gente, tudo isso que eu estou relatando nessa situação hipotética são coisas que eu vivencio na prática na PFN, tá? Tudo isso aqui é rotineiro na atuação do procurador. Então, eu imagino que vocês estão... aliás, que eu estou colocando para vocês questões de alta probabilidade de cair, né? Como eu já falei, se a banca for honesta conosco, né? Se ela realmente cobrar o que interessa para a carreira. E aí, logo em seguida, a situação diz assim: considerando a situação hipotética e pressupondo a competência administrativa do procurador da Fazenda apontado, analise os itens abaixo, assinalando o VOF, levando em conta, inclusive, a jurisprudência pátria. Então, vamos. Item 1. Deve o procurador da Fazenda deferir os pedidos formulados pela interessada na via administrativa, uma vez que o débito encontra-se garantido em ação anulatória com a exigibilidade suspensa. Essa questão, eu diria que ela é a típica questão da ESAF, tá? Porque ela traz uma pegadinha no bojo dela que pode levar muita gente a errar o item, tá? Na verdade, essa questão teria tudo para ser correta, se não fosse a parte final, com a exigibilidade suspensa, ok? Eu digo assim, eu trouxe isso de propósito porque eu sei que muita gente na prática, tá? Não só quem está estudando, mas quem já atua na prática confunde isso, que é a diferença entre o débito estar com exigibilidade suspensa e o débito estar garantido, tá? Essa distinção, portanto, é fundamental porque ela tem efeitos práticos. E esses efeitos práticos estão exatamente descritos nessa assertiva, ok? Na situação descrita aí para vocês, o débito se encontra garantido, né? Ele foi oferecido numa ação anulatória de débito fiscal. Inclusive, a questão traz de propósito a informação de que esse valor desse imóvel é suficiente para garantir o crédito tributário, ok?
No entanto, o crédito não se encontra com sua exigibilidade suspensa. Tá? Se nós formos no artigo 151 do CTN, nós veremos que a penhora regular e suficiente ela não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Tá? A única garantia que consta lá é o depósito integral. Então, depósito integral do montante do crédito, ele suspende a exigibilidade. Ok? Outras garantias, elas não suspendem a exigibilidade. Tá? Tanto que o STJ já decidiu que fiança bancária, tá, não se equipara a depósito. Ou seja, ela não suspende a exigibilidade do crédito. Ela garante o crédito, mas ela não suspende a exigibilidade. Ok? Então, o que é que importa então nessa questão? O que importa é que, estando o crédito garantido, tá? Estando o crédito garantido e na situação hipotética ele está garantido, ele gera dois efeitos práticos. Primeiro, a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Fundamento legal, artigo 206 do CTN. Tá? O débito garantido integralmente, seja por depósito judicial, seja por qualquer outra forma de garantia, ele gera direito à certidão positiva com efeito de negativa. Ok? E o outro efeito é a exclusão do nome do sujeito passivo, do contribuinte, do CADIM, do cadastro restritivo. Esses são os dois efeitos. Fundamento legal, artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.522. E por que então que a questão está errada? Porque ela fala no final dela que o crédito se encontra com a exigibilidade suspensa e ele não se encontra. Ou seja, embora a questão veicule a informação de que o procurador deve deferir o pedido, de fato ele deve deferir, tá? O fundamento utilizado pela questão não é o fundamento verdadeiro, ok? O crédito não está com a exigibilidade suspensa. Muita gente erra isso, tá? Muita gente. Gente boa. Ok? Então, cuidado com essa diferenciação. Crédito com exigibilidade suspensa e crédito garantido. Ok? Segundo item, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários deve ser feito em juízo. Assim, constatando o procurador da Fazenda Nacional que o crédito da sociedade empresária encontra-se prescrito, deverá peticionar nos autos da cautelar fiscal informando a causa extintiva. Ok? Isso também é super comum na prática da PFN. Ok? É você receber requerimentos de contribuinte alegando prescrição. E a pergunta é, o procurador da Fazenda, ele pode no seu dia a dia reconhecer de ofício prescrição de crédito tributário? Sim, ele pode, tá? Primeiro, pelo princípio da legalidade, ok? A inscrição do crédito em dívida ativa, ele passa pelo crivo da legalidade. Crédito prescrito não é crédito que deve ser... crédito prescrito não é crédito que deve ser inscrito em dívida ativa, tampouco executado. Então, é dever de ofício do procurador reconhecer a prescrição do crédito. E muita gente não sabe, mas isso tem um fundamento. Além do princípio da legalidade, existe um fundamento legal para isso, que está na Lei 11.941. Isso, artigo 53 da Lei 11.941, tá? E lá diz assim, a prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa, ok? E isso é comum? É incomum? Não, é comum na prática, tá? De vez em quando, nós pegamos créditos prescritos, tá? Não é para acontecer isso, né? Não deveria ocorrer, mas ocorre. Então, recebendo o requerimento do contribuinte, o procurador recebendo o requerimento do contribuinte e constatando que, de fato, houve a prescrição, né, a causa extintiva do crédito, ele deve reconhecer. A questão está errada porque ela restringe esse reconhecimento à via judicial. Ok? Então, mais uma vez, você veja que a questão ela induz o candidato a erro, né? Porque ela fala que deve reconhecer, de fato deve reconhecer, mas não necessariamente na via judicial. Isso pode acontecer na via administrativa. Fundamento legal, artigo 53 da Lei 11.941 e o princípio da legalidade. Ok? Terceira questão. Considerando que no auto de infração lavrado em desfavor da interessada houve impugnação, tendo a discussão administrativa se prolongado até janeiro de 2009, é possível afirmar que o crédito não se encontra alcançado pela prescrição. Essa questão está verdadeira, tá? Isso também é super comum na prática, tá? O contribuinte chega na procuradoria e diz, olha, eu tenho débitos do ano de 2000, ok, que se encontram prescritos. Né? Por exemplo, eu estou dando um exemplo hipotético que, por sinal, é o exemplo da questão.
Por quê? Porque os vencimentos são de 2000. Então, se até agora não houve ajuizamento da execução, está prescrito. Só que não funciona bem assim, né? Se nós lemos o artigo 174 do CTN, ele fala lá que a prescrição, o prazo quinquenal da prescrição se inicia da data da constituição definitiva do crédito tributário, né? Então, a gente tem que diferenciar constituição do crédito de constituição definitiva do crédito, né? Quando é que se dá a constituição, então, definitiva do crédito? Quando a discussão administrativa acaba, né? Então, o fiscal vai na empresa, lavra o auto de infração, abre esse prazo para que a contribuinte impugne esse auto de infração, ela pode impugnar ou pode não impugnar, e impugnando, abre-se as outras vias administrativas, os recursos administrativos. Então, apenas quando não cabe mais discussão na via administrativa, no lançamento de ofício, nós podemos falar que houve constituição definitiva do crédito tributário. E só aí, só nesse momento da constituição definitiva, é que nós podemos falar no início do prazo prescricional. Então, nessa questão, apesar dos créditos terem vencimento em 2003, né, do imposto, no caso, ter vencimento em 2003, a constituição definitiva desse crédito só se deu quando? Em 2009. Né? Quando não mais cabia, quando a discussão administrativa cessou. Ou seja, se nós estamos em 2012 e a Constituição definitiva se deu em 2009, então pressupõe-se que não houve prescrição do crédito. Ok? Por isso é que a questão está, portanto, incorreta.